Bom, gente, hoje o Olhar Especial está aqui na ACD de Osasco. É o Centro de Reabilitação Lázaro de Melo Brandão. A ACD significa Associação de Assistência à Criança Deficiente. Bom, gente, nós estamos aqui com o Antônio Marcos Roy, que vai usar a órtese e vai mostrar para a gente como essa órtese RGO. Mas antes, vamos perguntar algumas coisinhas para ele. Eu já estou sabendo aqui que ele é cantor de música sertaneja, mas não vai dar para cantar hoje, gente, não dá tempo. Mas, Marcos, me fala sobre a sua deficiência. Você nasceu... Como é que foi? Eu sofri um acidente na empresa em 2008, devido a uma queda de uma peça. Acabei fraturando a coluna e comprimindo a medula. Daí, de 2008 para cá, venho trabalhando na minha reabilitação e perdi a sensibilidade da cintura para baixo e fiquei paraplégico. Mas venho trabalhando e daí que eu descobri essa órtese aqui na ACD, que eles faziam isso. E daí eu vim para cá para trabalhar isso. E você sempre, você é de Sorocaba, você vem de lá para cá para fazer essa reabilitação aqui ou lá você faz também? Não, eu faço reabilitação lá, eu faço fisioterapia lá 4 vezes na semana, uma aqui em São Paulo, no Pacaembu, numa clínica, e aqui foi um caso específico, foi só para essa órtese mesmo, que só eles, descobri que eles faziam um trabalho legal e vim para cá, para fazer só essa órtese. Essa órtese vai ser usada para eu fazer treino de marcha, até caminhar mesmo dentro de casa. É mesmo? Com essa órtese vai ser possível você não usar a cadeira de rodas e conseguir andar? Sim, com essa órtese eu vou conseguir andar num ambiente curto, devido ao esforço, eu não vou conseguir caminhar muito, mas sim, dentro de casa, poder ir na cozinha, ir na sala, assim, de pé. Mais qualidade de vida. Você me falou também que você nada. Isso faz parte também dessa reabilitação? Não, isso é uma coisa que eu já fazia antes de eu sofrer o acidente, e é uma liberdade que eu tenho dentro da piscina, eu me sinto livre, eu posso fazer o que eu quero, então é uma coisa que me faz bem. Então, tipo, dentro da piscina eu sei se eu posso ir ali, posso ir aqui, posso ir ali. Infelizmente, hoje a gente sabe que não é bem assim. A gente tem uma escada, tem isso, aquilo, e a gente é impossibilitado. E na piscina, não. Na piscina, eu sou livre. Quer dizer que já temos aqui quase um para-atleta. Quem sabe um dia. Meus médicos sonham com isso e me incentivam bastante. É que, infelizmente, eu tenho um trabalho e eu não consigo adequar esse tempo, porque precisa ter tempo para treinar, para poder ser um atleta, né? Tá certo. Então, gente, vamos ver como é que vai ser essa órtese. Bom, gente, aqui é o Ciro Pavarina, que é coordenador geral da oficina, né, de órtese e prótese. Ciro, aproveitando aqui, essa órtese que o Roy está vestindo aqui, fala pra gente como é que funciona essa órtese, o que é. Na verdade, essa é uma órtese longa, bilateral, em fibra de carbono. Ela é utilizada para pacientes com paraplegia, alguns com tetraplegia, para outras patologias que exigem a utilização de um aparelho tutor, né, para manter o paciente em pé, mesmo porque é uma necessidade fisiológica do ser humano ficar em pé. Ele precisa fazer ortostatismo para estimular a irrigação sanguínea, a irrigação óssea. O que é isso que você falou antes? Ortostatismo. É o ficar em pé. O fato de ficar em pé. Além disso, essa órtese ela tem um equipamento acoplado nela que se chama RGO, que é um reciprocador. Esse aparelho permite que o paciente, com o balanço do tronco dele, ele consiga trocar passos de forma alternada, o que propicia a ele se ter um deslocamento.
curto, né, por causa de todo o esforço que é necessário. É um movimento que exige bastante esforço dele, mas se não fosse esse equipamento, esse RGO, seria impossível dele conseguir se deslocar. Além disso, ele ia ter que se deslocar aos pulos, né? Você imagina um paraplégico botando uma muleta e pulando, né? Em vez de trocar Esse passo. RGO, onde que ele fica? Ele fica acoplado no cinto do paciente, na No altura da cinto? cintura. Que E tipo de material isso? É eletrônico? O que que é isso? não, ele é realmente um componente mecânico, com uma certa tecnologia, né, para poder fazer essa reciprocação. Além disso, ele fica acoplado numa órtese. Essa órtese ela tem que ser muito leve, que é essa que a gente fabricou. Ela todinha fabricada em fibra de carbono. Até as articulações delas são fabricadas num componente em fibra de carbono, né? Fibra de carbono também é usada em vara de pescar, não é? Vara de pescar, em Bicicleta. carro de Fórmula 1, avião. É uma tecnologia bem utilizada por ser leve e resistente. Por isso que a gente utiliza esse material. É uma órtese que propicia, que dá essa possibilidade dele ficar em pé e trocar passos alternadamente. Além disso, ela possui travas, né, dos dois lados para ele poder sentar, tanto o RGO quanto a própria articulação de joelho. E, na verdade, assim, não é uma órtese fornecida pelo SUS, né? Essa não está dentro da tabela. Não é? Não é. Ela não é fornecida pelo SUS por causa realmente do valor, né? É uma órtese que não está na tabela e as pessoas acabam adquirindo de forma particular. Tá? Ah, tá. E qual o valor dessa órtese? Olha, essa é uma órtese que está na faixa com reciprocador de R$17 mil. Quando você fala reciprocador, é aquele que você falou que vai fazer ele... Isso, Dá com o RGO. passo com o balanço do tronco. Do tronco. Que interessante, gente. E agora, isso, o Roy vai precisar de ajuda para pôr? Olha, normalmente ele consegue até vestir sozinho, né? Mas o ideal é que ele tenha algum auxílio, tá? Mas como ele já está virando atleta, já logo você consegue, né, Roy? Sim, eu consigo. Em casa eu consigo colocar sozinho devido à cama ser mais baixa, que aqui o ambiente... a maca é alta, mas em casa sim, consigo colocar e só na hora de levantar, ficar de pé, eu tenho o auxílio da fisioterapeuta, mas Deus quiser futuramente, nem isso vai precisar. Com certeza, pela força de vontade que ele tem. Bom, em primeiro lugar, né, só para explicar, a órtese ela é fabricada em fibra de carbono e com essas características para reduzir o peso, né? O objetivo é reduzir o peso. Se todo mundo pudesse ter uma órtese em fibra de carbono, excelente, mas não dá para todos conseguirem isso. É um material muito caro. Mas o objetivo da fibra de carbono é fazer com que a órtese fique bem leve, para que ele possa conduzir ela, né? E nesse momento, como você pode ver, o balanço do tronco dele aciona esse equipamento que é o reciprocador. Nossa. Por isso que ele consegue fazer a troca de passos alternadamente. Senão ele ia ter que pular, ele ia ter que apoiar no andador e arrastar as duas pernas, que era a forma que as pessoas utilizavam. Necessariamente, a gente acaba importando essas peças porque não tem esses componentes no Brasil. O reciprocador, algumas articulações e a própria fibra de carbono. Por isso o alto custo da prótese. Né? E vem da onde? De que país? Olha, o reciprocador, ele vem dos Estados Unidos e a fibra de carbono também. As articulações são articulações alemãs, né, que vieram da Alemanha para ele. Roy, e essa sensação aí de andar de novo? A sensação maravilhosa, só de você ver as pessoas à mesma altura, não tem que ficar levantando a cabeça para falar com alguém, não tem explicação. Joguei bola, joguei em times profissionais também, Guarani, Atlético Sorocaba, São Bento. Então, a sensação de ficar de pé é a melhor coisa do mundo. Às vezes as pessoas não dão tanto valor, acham que é uma coisa tão simples. Mas hoje eu dou valor a cada passo que eu dou, cada coisa que a gente às vezes não dá valor. Respirar, enxergar, falar. E pra gente é tão pouco, mas para as pessoas é muito. É valioso, vale ouro isso. Hoje, então a sensação de ficar em pé... Sem palavras. Mas viu, seu Antônio,
O que aconteceu que o senhor precisou usar essa órtese? Ou melhor, prótese? A prótese é por causa da amputação da perna, né? Amputou a perna? É, por causa do dedinho do pé, tive que amputar a perna. Por causa do diabetes. Por causa do diabetes. Por causa do diabetes. Ah, tá. Por causa do diabetes. Entendi. E o senhor conseguiu essa prótese através do quê? Da CD mesmo. Da própria CD. Da própria CD. Foi tudo pela CD, graças a Deus. Que bom. Foi tudo pela CD. Agora o Ciro vai explicar para nós que tipo de prótese é essa. Bom, essa é uma prótese para amputação transtibial. Essa prótese foi fornecida com verba da Secretaria da Saúde, do SUS, né? É uma prótese com algumas características, né? É uma prótese endoesquelética, tubular, feita em alumínio, aço, fibra de carbono, resina acrílica, especificamente desenhada para pacientes com pouca sensibilidade, que é o caso da diabetes. Se você prestar atenção, inclusive até o próprio sapato que ele utiliza, que o senhor Antônio utiliza, é um sapato feito e propício para pessoas com pouca sensibilidade, para pés insensíveis. Então, hoje em dia, talvez se ele tivesse usado esse sapato há mais tempo, não que fosse evitar, né, mas com certeza ia diminuir a possibilidade de amputação. Nossa, porque... então deixa eu já te perguntar, as pessoas que têm diabetes, elas poderiam passar aqui e fazer uma avaliação na CD? Então, na verdade, as pacientes com diabetes precisam fazer essa avaliação, nem que não for na instituição, na CD, pacientes que têm convênio, particular, que querem passar ou vir pela Secretaria da Saúde, né, podem passar na instituição para fazer a avaliação. E, além disso, o sapato que a gente está comentando é um sapato feito com palmilhas feitas sobre moldes especiais, essas palmilhas, para melhorar a descarga do peso e evitar aquelas úlceras nas plantas dos pés, nas pontas dos pés, que os sapatos convencionais acabam causando por falta de proteção. Na verdade, seria uma profilaxia para evitar esses ferimentos nos pés diabéticos e pés insensíveis que acabam levando os pacientes a cirurgias parciais ou totais, enfim, né? Até mesmo porque o investimento, né, que se faz num calçado desse está prevendo que lá na frente não se faça um gasto maior como uma amputação, como uma prótese. Por exemplo, essa prótese tem um custo provavelmente de R$2.000. Então, se a gente se prevenir... E um sapato tem um custo mais ou menos de quanto? Olha, uns R$500 mais ou menos. Gente, vale muito a pena, né? Muito obrigada. Obrigada, viu? Obrigado, senhora. Eu agradeço, muito obrigado. Tá bom. Isabelle, como é que foi que você chegou aqui na ACD? Eu não sei bem explicar. É que minha mãe sabe melhor que eu não sei direito. Tá. Mas eu sei que eu tava na outra CD, que é a central, aí eu acho que eu vi algum problema, aí eles mandaram a gente pra cá. Aí aqui a gente começou, mas a gente demorou um pouco para poder chegar até aqui, mas estamos aqui. Estamos aí, né? É. E aí você foi feito essa prótese para você aqui, né? Uhum. Ah, então tá bom. Agora o Ciro, explica para nós, Ciro, que tipo de prótese é essa? Muito bem, a Isabelle usa uma prótese bilateral para as duas pernas, por causa dessa situação da ausência do membro, e nós necessariamente temos um joelho policêntrico por causa do comprimento, é uma prótese modular em aço, e que hoje ela está fazendo os testes, né, para poder fazer fisioterapia. Então nós estamos ajustando essa prótese, ainda não está finalizada, está em fase de confecção, para ela aprender a deambular com esses novos joelhos, né? O que é deambular? Andar, trocar passos, né, conseguir conduzir uma marcha, né? Que nem aqui. Ela colocou e agora o terapeuta, o fisioterapeuta está junto, que ele está escondidinho ali, ele está ensinando ela a fazer a caminhada. Exatamente. Nesse momento é o momento de ajuste das próteses, dos encaixes das próteses, e que todos os pacientes, na verdade, passam por esse processo de adaptação no começo. O pessoal vem e acha que, não vou lá, coloco uma perna e vou embora. Existe um
tratamento antes disso. Precisa ver a viabilidade da utilização das próteses. No caso, a Isabelle, ela tem todas as condições físicas, né, e intelectuais para poder conduzir uma prótese. Então, a gente faz essa avaliação numa equipe multidisciplinar aqui na ACD, onde tem vários profissionais, psicólogos, fisiatras, ortopedistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, que fazem parte de uma equipe multidisciplinar que faz a avaliação global do paciente para ver todas as áreas que ele necessita de atenção, desde a parte de psicologia até a parte de preparação física, realmente para ele poder conduzir a prótese. Como eu disse, não é apenas fazer uma prótese e colocar, tem todo um trabalho antes. Às vezes a pessoa não tem condições cardiológicas, respiratórias para conduzir, porque é um esforço. Vamos combinar que você vai conduzir. No caso dela, então, são 2 próteses, então ela vai fazer uma força para conduzir isso e precisa ter uma avaliação e um preparo, né, não só físico, psicológico, mas da atividade da vida diária que ela vai fazer com esse equipamento, né, como é a casa dela. Então, tudo isso é avaliado nessa avaliação global para poder indicar uma prótese e confeccioná-la. Nossa, muito interessante. Tá certo. Obrigada, viu, Isabela? De nada. Bom, gente, agora nós vamos pegar aqui a mãe dela, que está com um pouquinho de vergonha. Mas conta para nós como é que foi que chegou aqui com a Isabela. O que a Isabela teve? A Isabelle, ela aos 6 meses de idade, ela teve a meningite, né, a meningococemia, então ela teve amputação dos membros, né, e assim, desde os 4 anos de idade que a Isabelle está na CD. Primeiro nós fomos para a CD do Ibirapuera, né, que é o central, e lá ficamos por muito tempo. Deve ter mais ou menos uns 3 ou 4 anos que a Isabelle está sem a prótese, né? Mas agora ela retornou, né? Está um começo de novo, né? Um novo começo, né? Porque ela tem que aprender tudo de novo, né? Mas ela já tem a prótese, né? Desde os 4 anos de idade. Que bacana. Né? Antes nós viemos pelo CRR de Campinas, né? O Centro de Reabilitação. A senhora mora onde? Eu sou de Campinas. De Campinas. Isso. Olha só, gente, de Campinas vem para cá. Quanto custou essa prótese dela? Para nós não teve nenhum custo, né? Porque a ACD, junto com o SUS, né, foi doada essa prótese para a Isabelle. Né? Mas se fosse para a gente pagar, eu acho que eu nem teria condições para isso, né? Olha, gente, quanta coisa boa aí, né? Que a gente vê também que o SUS faz, a ACD faz. E tá embaixo aí o número da conta. Quem quiser ajudar, hoje esse programa é para isso, para mostrar o que a ACD faz. Muito obrigada. Nossa, a ACD faz muito, né? Graças a Deus, se não fosse a ACD na minha vida, na vida da Isabelle, eu tenho certeza que ela não faria nem metade do que ela faz hoje, né? Ela tem acompanhamento aqui, ela já tem um acompanhamento há muito tempo, ela tem as adaptações para ela, né? Para ela comer, né? E outras adaptações também, né? E ela assim, faz tudo sozinha? Sim, faz tudo. Assim, algumas coisas não, né? Mas assim, eu diria que ela é 90% independente, né? Bacana. Graças a Deus. Parabéns, viu, Isabelle? E, gente, muito obrigada ao Teleton, né? Que graças ao Teleton que essa ACD foi construída. Muito obrigada ao Silvio Santos. Muita vida, saúde para ele. Eu agradeço também, né? Agradeço primeiramente a Deus, né? E as pessoas da ACD, né? O fisioterapeuta, que está ali, né? Que está espiando, ali, né? Eu agradeço muito a Deus, que Deus abençoe muito eles, que eles possam, né, conseguir o objetivo esse ano, né, pelo Teleton, porque é uma ajuda muito importante, viu, gente? Bom, gente, agora nós estamos onde tudo acontece, a oficina, é isso? Isso. Nós estamos na parte da oficina ortopédica e é onde a gente fabrica as órteses e próteses. Ah, aproveitando, a diferença de órtese e prótese. Bom, a órtese é um equipamento que a gente utiliza para ajudar numa função. Por exemplo, a pessoa não consegue ficar de pé e eu constituo um esqueleto externo para que ela fique de pé e possa trocar passos ou não. Um outro exemplo claro do que é uma órtese, porque ele ajuda numa função, é o óculos. Hoje um óculos ajuda numa função, ajuda a função de enxergar. Ele não substitui a visão, mas ajuda a gente a enxergar melhor. Então órtese é tudo aquilo que auxilia numa função. E prótese é aquilo que a gente coloca no lugar de. Ou por exemplo, eu não tenho um pé, eu coloco um pé. Eu não tenho um olho,
coloco um olho de vidro. Não tem uma orelha, coloco uma orelha postiça. Aí eu estou substituindo. Então é colocar no lugar de. A diferença entre órtese e prótese é basicamente isso. Tá certo. Então, você mostra pra gente? Então, olha, na verdade a gente tem uma oficina bem grande aqui, né? Nós temos uma área de órtese, que é onde fabricam esses equipamentos, que são essas órteses aqui, né? Ó, nós temos órteses para pacientes com paraplegia, tetraplegia, paralisia infantil e que ajudam a pessoa a ficar em pé. Essas órteses, esses componentes são fabricados aqui na instituição mesmo, são todos customizados de paciente por paciente, cada órtese dessa é feita sob medida. Em algumas situações nós tiramos moldes de gesso, em outras a gente toma só medida. Hoje em dia a gente, além disso, tem alguns sistemas que são digitalizados, onde a gente escaneia o equipamento e trata isso dentro de um computador, de uma imagem de computador, manda uma máquina usinar a peça positiva e em cima da peça positiva a gente modela as hastes ou fabrica a prótese. Isso tem aqui, esse que é o tal do 3D que o pessoal fala? A gente utiliza para fazer 3D alguns procedimentos como próteses e coletes. Hoje na verdade a gente captura essas imagens aqui, manda para a central de fabricação, que é na CDI Ibirapuera hoje. Ela devolve para a gente o molde trabalhado e aí a gente fabrica a órtese em cima desse molde. Nesta sala nós fazemos as modificações dos moldes de gesso, que como você pode ver, nós fazemos o molde lá na sala, na entrada, nós temos uma área própria para isso. E aí a gente tira essa casca, na verdade, como você pode ver. Depois a gente enche isso aqui com gesso, tira essa casca e ficamos com um molde positivo. Esse molde aqui que vocês estão vendo, ou aquele que é uma parte parcial de amputação de perna. E aí a gente faz as modificações, interage bastante com a mão, ainda é um trabalho bastante subjetivo, porque o técnico tem que ter conhecimento em anatomia, ele mexe bastante nessa configuração. Depois que ele faz todas as modificações de acordo com a prescrição médica, aí sim a gente vai fazer a parte estética, a parte externa, que é onde tem a estrutura do equipamento para poder fixar as hastes ou os pés, os tubos que são necessários para montar uma órtese ou uma prótese. Depois que a gente passa daqui, nós vamos para um outro setor de laminação. Então vamos para lá. Essa aqui é a área da laminação, onde a gente recebe os moldes modificados pela área técnica e a partir daí a gente vai fazer essa casca para poder fazer os encaixes das próteses. A gente põe algumas meias, reveste com plástico, joga um plástico líquido e ela acaba formando os encaixes das próteses. Então, deixa eu só entender uma coisa. Ali é um gesso. Isso. O que é? Ali é um molde que foi tirado de um paciente, nós enchemos com gesso, tiramos a casca de gesso, de ataduras e depois modificamos conforme orientação e prescrição médica. Depois disso a gente vai constituir o que a gente chama de encaixe da prótese ou da órtese. Que aí seria essa parte? Isso, que é onde o paciente vai encaixar o pé. Onde o paciente vai encaixar a perna dele, né, para poder vestir a prótese. A partir daquela parte a gente vai conectar os outros componentes, para que a pessoa fique em pé. Essa aqui é a área de laminação. Que é mais ou menos o que a Isabelle está usando. Essa parte de cima da prótese da Isabelle. Bom, Maristela, depois que a gente faz a modelagem, né, ou por vacuformagem ou por laminação, que são os dois processos que a gente adquire componentes. Esses componentes para as próteses e órteses são importados, muitos deles são, alguns nós mesmos fabricamos. Aí a gente vem para a área de montagem, onde a gente vai fazer a montagem e o alinhamento de acordo com a altura, a forma que a pessoa tem de ficar em pé ou sentada. Então a gente faz essa preparação antes de ir para a sala de prova, que é onde a gente faz os treinos de marcha, acompanhado com fisioterapia, até o paciente ter uma condição de poder andar com essa prótese independente com o fisioterapeuta sem a necessidade do técnico. Então tem a primeira fase, que é a preparação para a prótese, parte física, intelectual. Depois a gente faz a parte da prótese, que é a confecção, tira o molde, modifica, faz a laminação ou vacuformagem. Vamos para essa parte de montagem e depois da montagem a gente vai para a arte final. Depois que o paciente faz a prova, que inclusive a gente até viu o seu Antônio caminhando com uma prótese finalizada, né, onde foi feito um acabamento. Também esse acabamento é feito artesanalmente. A gente vai tomando medidas do paciente e comparando com o ladro contralateral, né, para poder fazer a prótese mais parecida possível com o corpo humano. Muito interessante. São tudo meio escultor também, né? Sem dúvida. E agora? Bom, Marina, que essa área que vocês estão vendo aqui é uma área de uma
fábrica de componentes. Essa fábrica de componentes que nós temos aqui, ela abastece as nossas unidades para poder gerar esses componentes que são utilizados na fabricação de órteses. A gente começou a fabricar órteses aqui na ACD, esses componentes, porque para adquirir esses componentes de fora, importados, são muito caros, porque o preço que o SUS nos repassa sobre essas órteses, ele é muito pequeno. Então, para a gente poder atender e não ter prejuízo, não ficar subsidiando esses aparelhos, ou diminuir esse subsídio que a instituição faz para poder fazer esses aparelhos, a gente tem essa fábrica, a gente consegue produzir esses componentes num custo baixo, ainda assim não conseguimos cobrir a tabela SUS, tá? Mas diminui bastante. Se fosse produto importado, seria impraticável, né? Então a gente tem esses produtos, a gente fabrica para todas as nossas oficinas. São produtos muito bem feitinhos para cada patologia que a gente atende. A gente acabou desenvolvendo a nossa própria tecnologia para poder fazer isso e atender essa demanda que é do povo pessoal mais carente, né? Se você for ver, realmente ainda a gente tem um dos melhores preços de componentes para a fabricação das órteses e próteses. Só lembrar, né, a gente está falando de componente de órtese, né? E esses componentes de órtese, como eu comentei, por exemplo, a órtese do Marco Antônio que a gente viu, ela custou 17 mil reais. A maioria é o valor de componentes, né, que vieram de fora, né? Agora a confecção da órtese, que é o feitio da órtese, a modelagem, o alinhamento, é todo feito dentro da instituição. Para diminuir o custo e as pessoas terem acesso, né, a tabela ao SUS, a gente acabou desenvolvendo essa fábrica de componentes. Mesmo assim, a tabela ainda não consegue cobrir o custo que a gente tem para fabricar essas órteses, até com os nossos próprios componentes. Só para a gente esclarecer, né, os pacientes com diabetes, a gente faz uma palmilha de acordo com as prescrições médicas. E normalmente os pacientes com pé diabético precisam de uma palmilha de contato total para melhorar a distribuição de peso e não formar nenhum tipo de calo ou ferimento, aquelas escaras por pressão. Então a gente tem algumas técnicas, como vocês podem ver, a gente tira o molde numa caixa de espuma, né, uma espuma bem macia. Uma espuma bem macia que ela afunda, né, com a descarga. A gente pega a gente pega a impressão do pé, depois a gente vai encher isso aqui de gesso, né, e fazer as modificações necessárias. Além disso, a gente utiliza hoje esse tipo de documentação, que é uma pedigrafia. Como você pode ver, ó, aqui estão marcando as áreas onde a pessoa tem pressão. Por exemplo, nesse caso aqui, eu vou aliviar essa área, vou dar uma aliviada no calcanhar que está muito alto e um pouquinho aqui. Então, a gente tem essa impressão de pressão. Além disso, aqui dentro da CD, a gente também está instalando um baropodômetro, que é onde a gente pisa, que faz a mesma coisa, só que de maneira eletrônica. Tá? Nossa. É bem bacana mesmo. Então, para quem tem esporão, fascite plantar, essas coisas, também pode vir? Pode vir aqui que a gente vai fazer a palmilha de acordo com o solicitado. Olha, gente, quanta coisa. Elisângela Graciana, o que você faz também aqui na oficina? Eu estou fazendo uma órtese mobilizadora, tirando um molde, na verdade. Você está fazendo um molde? Isso. Na verdade, eu tirei já o molde aqui, ó, primeiro, no papel, tá vendo? Aí agora eu passo pro tecido, para depois eu começar a montagem. Como é que chama essa? Uma órtese mobilizadora. Órtese mobilizadora. Funciona para extensão de joelho. Olha só, extensão de joelho. Isso. Tá certo. Agora eu vou falar aqui com essa costureira aqui. Qual é o seu nome? Sula. Sula. Sula Isso. do quê? Barros. Sula Barros. Você faz o quê, Sula? Eu faço acabamento em órteses, coloco antiderrapante, que é o solado, e é isso. Ciro, e aqui? Bom, esse espaço aqui, ele é um espaço, é uma loja ortopédica, né, de componentes ortopédicos, onde nós vendemos colares cervicais, espaldeiras, tipóias, muletas canadenses, robofoot, que é aqueles equipamentos para imobilizar o pé quando tem algum tipo de fratura, alguns imobilizadores de membro superior, e cotoveleiras, tornozeleiras, joelheiras, As canadenses, as muletas, né? canadenses, Muletas. andadores, cadeiras de rodas. Nossa, quer dizer que pode comprar na CD? Gente, eu não sabia que tinha isso aqui. E com preço muito melhor. Então, quem tiver, às vezes, uma munhequeira, que chama. Munhequeira, Joelheiras, né? Empunhadeiras, coletes, cintas abdominais, pós-operatórias, nós temos tudo isso aqui. Que legal.